Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, pessoal. A gente vai dar início aqui à nossa terceira aula do curso de orientação a objetos, tá? Fundamentos de orientação a objetos com Java. E nessa aula, pessoal, a gente vai estar entendendo aqui bem melhor o que são esses conceitos que a gente vai ver muito na orientação a objetos, que são os conceitos de classe e os conceitos de objetos, beleza? Bom, pessoal, aí primeiramente a gente precisa entender o que é uma classe, né? Uma classe, pessoal, nada mais é do que uma estrutura abstrata, né, uma estrutura organizacional que vai agrupar para a gente comportamentos e propriedades de um determinado objeto, tá? Então, na programação, a gente vai chamar comportamentos de métodos e a parte de propriedades, ou seja, de características daquele objeto, a gente vai chamar de atributo, tá? Então, lembrem bem desses dois pontos. E de modo geral, pessoal, uma classe vai ser essencialmente um plano, ou seja, um modelo para a gente conseguir construir objetos reais, beleza? Uma classe é basicamente um plano, um projeto de como esses caras vão ser quando eles estiverem criados, ou seja, quando eles forem realmente um objeto. Então, a classe ela é, de certa forma, um projeto de um objeto. A gente vai ver com bem mais detalhes quando a gente estiver colocando isso na prática, beleza? E aí, pessoal, o segundo conceito que a gente precisa entender aqui é o conceito de objeto, mas como a gente já viu o que é uma classe, o conceito de objetos a gente acabou até já falando no último slide, que é basicamente a materialização, né, a concretização daquele plano que estava lá na classe em um objeto real, um físico, onde você pode interagir com ele, onde você pode tocar nele, né? Obviamente, aqui na programação a gente não vai conseguir tocar no objeto, nem ver ele na prática, mas a gente vai conseguir interagir com ele, a gente vai conseguir colocar essas características nele e ver os comportamentos que ele tem sendo executados, né? Então, de modo geral, a classe ela é o plano de como aquele objeto vai ser e o objeto é o objeto em si, é aquele plano se concretizando, né? Então, cada objeto, pessoal, ele vai ter seu próprio conjunto exclusivo de valores, certo? E essas coisas, elas estão definidas lá na classe, né, como eu falei. Então, todos aqueles mesmos atributos e comportamentos que a gente chama de métodos, né, vão estar disponíveis naquele objeto, como a gente definiu lá na classe. A gente vai ver bem melhor aqui na prática como é que isso vai acontecer. Mas, de certa forma, a gente coloca no plano que um objeto vai ter determinadas características, né? Ou seja, a gente coloca numa classe que aquele objeto vai ter aquelas características e aqueles comportamentos disponíveis, e quando a gente instanciar aquele objeto, a gente vai conseguir definir valores, né, para aquelas características, a gente vai conseguir ver aqueles comportamentos, ou seja, aqueles métodos que a gente definiu, sendo de fato, né, retornando valores, fazendo cálculos, enfim, a gente vai ver isso com bem mais detalhes e com bem mais calma quando a gente estiver vendo a parte prática disso aqui. E aí vocês vão entender com bem mais facilidade o que é que tudo isso aqui significa, beleza? Então, pessoal, para facilitar aqui um pouco a compreensão do que são esses dois conceitos, eu trouxe aqui essas duas imagens, tá? Onde a gente pode ver na esquerda que a gente tem um projeto de como seria uma casa, ou seja, a gente tem aqui a planta da casa, então a gente consegue definir o tamanho de cômodos, como esses cômodos vão estar dispostos, a gente vai definir quantas portas tem, qual cor que vai ser, qual a altura da casa, a gente tem todo o plano, o projeto da casa definido aqui nesse projeto, né, nessa planta da casa. Então, nesse nosso exemplo aqui, a planta da casa seria a classe. Ou seja, é onde a gente define todos os atributos, todos os comportamentos que aquela casa vai ter, né, e como ela vai estar estruturada, certo? E o objeto já é a casa em si, já é o plano se tornando realidade, né? Então, na casa é onde você vai ver de fato a cor dela, que no caso aqui é branca, você vai conseguir ver de fato, você vai conseguir entrar, interagir com essa casa, enfim. Aqui, nesse exemplo, a casa vai ser o objeto em si e o plano dela, né, a planta da casa vai ser a classe, onde a gente definiu todas aquelas coisas antes mesmo do objeto caso existir na vida real, né? Então, pessoal, para a gente trabalhar aqui um pouco o conceito de classes, porque isso é muito importante, eu trouxe aqui um exemplo também, onde a gente vai de um nível mais específico de classes até um nível mais abstrato e vice-versa, tá? Mas só para a gente trabalhar aqui em exercitar, na verdade, como é que a gente pode identificar classes nos projetos ou nos problemas que a gente normalmente precisa resolver.
Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, eu trouxe uma forma da gente exercitar aqui quais classes tem a partir da classe veículo. O veículo é uma classe de objetos no mundo real. Você pode ter diversos veículos, que são os objetos em si, mas o veículo é uma classe de objetos. Então, nessa classe de objetos, quais objetos filhos, na verdade, quais classes filhas eu posso ter aqui a partir da classe veículo? Eu posso ter, por exemplo, um veículo que ele é de uma classe aquática, como por exemplo aqui esse primeiro pontinho que eu coloquei. Mas eu também posso ter um veículo terrestre, eu posso ter um veículo aéreo, e perceba que todos esses três, essas três classes que eu coloquei aqui, todas elas são veículos, mas elas têm uma especificidade maior do que eu dizer só que é um veículo. Se eu disser só que é um veículo, pode ser qualquer coisa. Mas quando eu estou especificando que é um veículo aquático, eu posso dizer, opa, esse veículo está preparado para andar na água. Ou um terrestre, por exemplo, está preparado para andar na terra, na superfície. E da mesma forma que um aéreo está preparado para andar, né, se locomover no ar, certo? Mas percebam, ainda está um negócio bem abstrato. Eu poderia ir aqui especificando ainda mais essas outras três classes que eu vi, também são veículos. Eu poderia dizer que, por exemplo, um veículo aquático poderia ser um submarino, poderia ser um navio. Ambos são aquáticos, né? Mas percebam que agora eu já estou mais próximo de algo mais palpável, algo mais específico, em vez de algo tão generalizado aqui como um veículo, algo tão abstrato, né? A gente chama na programação orientada a objetos isso aqui de abstrato, abstração. Então, em vez de algo muito abstrato, a gente tem algo mais próximo aqui do específico, conforme a gente vai descendo aqui nessa pirâmide. Então, por exemplo, também um veículo terrestre, a gente poderia colocar aqui a motocicleta, um carro, um trem, poderia ser qualquer coisa aqui, filho de veículo terrestre. Então a gente sabe que um carro é um veículo, né? E a gente sabe que ele é terrestre, mas ele tem características que nem todo veículo terrestre, por exemplo, tem. Nesse caso aqui, a motocicleta, ela só tem duas rodas, ela se locomove de uma forma diferente que um carro, ela tem características diferentes de um carro, apesar de ambos serem veículos e terrestres ao mesmo tempo. Então, aqui a gente consegue ver uma classificação, né? E aí é de onde vem exatamente esse nome, né? Classes, vem justamente da classificação, da biologia, onde a gente classifica espécies, né? A gente tem classes de seres vivos, e aí cada indivíduo herda características dos indivíduos pais. Então, quando os pesquisadores estavam vendo uma forma mais próxima do mundo real para criar, para programar, né, para utilizar na programação, eles utilizaram essa ideia de classes, né, da biologia, onde a gente tem um indivíduo normalmente pai, né, que passa essas características para os indivíduos filhos. Então a gente poderia ter aqui, sei lá, classe de vertebrados, onde a gente tem dentro dos vertebrados, a gente tem, sei lá, mamíferos, enfim, a gente poderia ter uma série de camadas, né, de classes, onde cada uma vai ter uma característica e cada vez mais a gente vai especificando mais esses atributos e os comportamentos de cada um desses indivíduos. Da mesma forma que como a gente viu aqui com carros, né, a gente pode classificar veículos, na verdade, a gente pode classificar da mesma forma. E aí, por último aqui, ó, a gente tem até um exemplo de veículo aéreo também, onde a gente poderia colocar o avião e o helicóptero. A gente pode ver aqui de cara que ambos são veículos, são aéreos, mas eles se locomovem de formas diferentes. Um tem uma asa giratória, né, que é o helicóptero, e o outro tem uma asa fixa. Um precisa de uma pista muito longa, o outro não. Enfim, a gente tem uma série de características que vão se especificando aqui dentro de cada de cada uma dessas classes, né? Bom, pessoal, e para a gente trabalhar aqui um pouco o que são as propriedades, o que são esses métodos, comportamentos de uma classe, eu coloquei aqui para a gente trabalhar um pouco essa ideia, né? Coloquei aqui um exemplo da classe carro, né? A gente pode, obviamente, ter vários outros exemplos, tá? Eu trouxe isso aqui porque é um exemplo um pouco mais simples da gente ver. Então, a gente vai colocar ele na prática na próxima aula também, mas vamos aqui nos concentrarmos aos atributos e comportamentos que eu consegui, né? Atributos e métodos que eu consegui mapear aqui para a gente, tá? Então, é importante nessa aula que você
olhe coisas ao teu redor e identifique essas classes de coisas que tem ao seu redor e tente pensar aqui quais são os atributos e quais são os métodos, né? Ou seja, os comportamentos e propriedades que cada um desses objetos tem. Isso aqui vai ser muito importante para você quando você estiver programando, né? Montando os objetos que você precisa para resolver qualquer problema na programação. Esse exercício aqui vai ser muito importante, é algo que você vai estar sempre fazendo para criar novas classes, novas funcionalidades no sistema. Então você vai estar sempre trabalhando com fazendo esse exercício, né? Então, voltando aqui para o exemplo do carro, a gente pode ter como propriedade desse carro, a gente pode ter a cor, a gente pode ter a quantidade de portas, a gente pode ter a potência do motor, a gente pode ter também, sei lá, a capacidade do porta-malas, a capacidade do tanque e uma série de outros atributos e propriedades que esse carro possa vir a ter. No caso aqui eu não coloquei todas elas, né? Acho que seria até impossível de mapear todas, mas eu coloquei aqui algumas só para a gente fazer esse exercício, né, do que são propriedades e do que são comportamentos e métodos. Lembra que as propriedades são variáveis, são valores ou atributos que aquele determinado objeto tem. Já os métodos e os comportamentos, né, ambos são a mesma coisa, eles são ações que aquele objeto pode realizar. Então, aqui são características da, da- do objeto, ou seja, os atributos são as características daquele objeto, e os comportamentos e os métodos eles expressam os comportamentos que aquele objeto pode ter. No caso aqui do carro, eu coloquei, sei lá, ligar, desligar, travar as portas, acelerar, frear, ligar o ar-condicionado. Então, percebam que todas são ações que esse objeto pode realizar e nenhuma delas é uma característica, né? A característica ela vai ficar aqui como propriedade, ou seja, como atributo daquela classe carro, beleza? A gente vai colocar aqui na próxima aula esse exemplo na prática para a gente entender bem o que é que isso aqui tudo quer dizer, né? Como é que a gente representa tudo isso aqui em código, beleza? Então, pessoal, por essa aula é isso. A gente viu aqui qual é a diferença entre uma classe e um objeto, que são cada um desses conceitos. E agora, na próxima aula, né, a gente vai ver como é que a gente vai colocar tudo isso na prática a nível de código, beleza? Então, pessoal, nos vemos lá na próxima aula.